Boa noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Estamos aí agora já entrando nas gravações, assim, com sensação de saudade, né? Porque estamos terminando esse estudo do Livro dos Espíritos. Quer dizer, e a gente sempre fala, você sempre fala isso, né, Célia? Terminando essa última questão, o ideal é que a gente retorne à primeira questão. Que Allan Kardec pergunta lá, né? Que é Deus? Que é Deus? Que é Deus? Ele não pergunta o que é. Que é? Né? E a espiritualidade responde, né? Causa primária de todas as coisas, né? Então, estamos aqui próximo ao encerrar esse estudo, que foi um estudo que 5 anos aproximadamente. 5 anos. Fizemos a leitura de todas as questões, com a resposta dos espíritos, com as notas de Kardec, e o nosso entendimento, trazendo para o nosso dia a dia, esses ensinamentos. Porque de nada valeria se nós lêssemos a pergunta, a resposta e decorássemos até. De nada valeria. E durante esse tempo nós cansamos de frisar isso. Se nós formos procurar nas redes sociais, na mídia, vamos achar programas muito mais profundos. Podemos até achar programas assim mais profundos. Mas uma coisa nós temos, Nivaldo, que nos satisfaz. Todo esse tempo aqui com vocês, com esse livro, estudando e comentando dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso pequeno entendimento. Tudo isso, durante esse tempo todo, foi feito com muito carinho, sim, com muita vontade. Muita dedicação. Muita responsabilidade, eu diria, né? E a gente agradece sempre. Principalmente a essa equipe do plano espiritual que nos assessorou, que comandou, que preparou a ambiência espiritual para que existisse esse estudo. Né? E durasse esse tempo todo. Então, só temos a agradecer essa oportunidade que o plano espiritual nos deu, a mim, a Célia, a nossa casa, o MAP, de ter permitido e criado também as condições materiais para que aqui nós estivéssemos durante esses 5 anos aqui fazendo essa leitura com esses comentários, com esses estudos com vocês, né? Mas vamos dar continuidade então, Célia. Vamos dar continuidade, vamos fazer a nossa prece, como sempre fazemos, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a Maria Santíssima, aos nossos guias e mentores espirituais de nossa casa, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, a essa equipe espiritual responsável por esse estudo, agradecê-los pela oportunidade que nos deram, a confiança que nos permitiram que nós estivéssemos aqui até o final fazendo esse estudo com vocês. Então, que Deus nos abençoe mais uma vez, mais uma noite, e nos guie em nossos pensamentos, em nossas palavras, nesse estudo de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós sempre fazemos, colocamos uma reflexão da noite para vocês, e a de hoje será colocada aí na tela e diz assim: a mente cria a realidade. Tudo o que somos é resultado dos nossos pensamentos. Mudando a mente, mudamos a vida. E essa frase, Célia, esse texto é muito importante e eu diria que está calcado até nos atendimentos psicológicos. Os psicólogos, os psicanalistas, os terapeutas, cada um vai por uma linha de ação, uma linha de trabalho. Existe na terapia uma linha de trabalho que é chamada de TCC.
terapia cognitiva comportamental, que é baseada exatamente nisso. A terapia é cognitiva, pensamento, comportamental. Então, mudando o pensamento, você muda o comportamento. Então, daí a importância de nós começarmos a filtrar os nossos pensamentos, porque tudo vem daí. Se nós tivermos o entendimento de que nós podemos controlar os nossos pensamentos, porque muitas vezes as pessoas, Célia, não descobrem isso, demoram muito tempo para descobrir que elas podem controlar o seu pensamento. Então ficam envolvidos em pensamentos deletérios, pensamentos repetitivos, pensamentos destrutivos, e esquecem que esses pensamentos elas podem mudar. Mas como? Existem técnicas abordadas pela terapia que faz com que você consiga se livrar e controlar, passar a controlar esses teus pensamentos. Mas é importante é você saber que se você tiver pensamentos bons, controlados, você vai controlar a tua vida. Você vai controlar as tuas ações. Então, a reflexão da noite de hoje que a gente quer deixar para vocês é exatamente isso. Pensamento, sentimento e ação. A gente sempre fala aqui. Primeiro a gente pensa, depois a gente sente e aí a gente faz. Vamos controlar o início de tudo, que é o nosso pensamento. Isso acontece muito com a gente. A gente se imbui de uma incapacidade e aí a gente tenta fazer e realmente não consegue. Sabe quando a gente fala assim, isso eu não consigo fazer. Se for tentar fazer, não vai conseguir. Nos limitamos. Pensamentos limitantes. Porque você já se conscientizou de que não consegue. Já se bloqueou. Então, esses pensamentos, a gente pode mudar. É difícil, mas eu vou fazer. E faz mesmo. Porque a gente pode. Então, essa maneira que a gente tem de falar assim, porque a minha doença não é minha. Não é minha, não. Quem disse que eu quero? Não, então mas a gente fala isso. E aí a gente fica doente mesmo. Então a nossa cabeça, a nossa mente, ela é poderosa. A gente precisa entender isso. Quantas vezes a gente pensa exatamente isso que você falou, Célia. A gente coloca a dificuldade, a impossibilidade, nós criamos já nos nossos pensamentos. E não, nada nos é impossível. Nada. Então, mas isso aí não é bem sério. É verdade. É verdade. Nós podemos, sempre falamos, né, Célia, nós podemos fazer tudo que nós quisermos. Tudo. Só precisamos de uma coisa. Levantar e dar o primeiro passo. Querermos fazer. Destravar esse maior, o maior energia de que nós temos, que é a vontade. Isso aí foi Leon Denis que falou pra gente. A maior potência que nós temos é a vontade. Sem ela, nada acontece. Quando a gente se determina alguma coisa, Célia, não tem jeito. E vai em frente. Né? Sem desanimar. Não tem quem segure. A nossa vontade, como a Célia disse, Leon Denis afirmou, é a nossa maior potência da alma humana, é a vontade. Vão existir obstáculos? Vão, claro. Eu acho que não sei, foi Thomas Edison. Sim, Thomas Edison, né? Que descobridor da lâmpada. Da lâmpada, mas que ele errou quantas vezes? 1000 vezes. E o seu auxiliar disse, mas já tentou 1000 vezes, não acertou? E o que ele responde? Que ele já sabia 1000 vezes de como não deveria fazer. Então, isso serve para nós, Célia, para aqueles que caiu a primeira vez e já não querem levantar. Não querem. Poxa vida. Tá aí, é o exemplo dele. O Thomas Edison errou 1000 vezes. E ele disse que aprendeu como não fazer aquelas 1000 vezes. Mas ele ia continuar e conseguiu. Ou seja, o Thomas Edison, né, Célia, é um grande justiçado, porque tem uma série de coisas de inventos que ele criou. O que nós mais falamos e lembramos é da nossa energia elétrica, né, da lâmpada. Então nós estamos na questão
1016, faltam 3. E aí tem a Faltam conclusão. 3 para a gente terminar. E aí, na 1016, Kardec pergunta: em que sentido se deve entender a palavra céu? Céu é aquilo ali que a gente olha, né? Aquela a gente olha para o céu. azul. Olha para o céu, vê se vai chover. Tem nuvem no céu. Céu. É o céu para nós. E a gente costuma falar assim, porque quando eu desencarnar, eu vou para o céu. Eu vou, mas sabe? E aí até o céu e o inferno, né? Então, mas é tudo lá em cima. É tudo lá em cima. Lá, quer dizer, o inferno e o céu. E aí Kardec faz essa pergunta: em que sentido se deve entender a palavra céu? Falar nisso, Nivaldo, antes da gente começar, sim, eu encontro com um ouvinte, toda quarta-feira eu encontro com ele no MAP. E aí ele me disse que a questão, ele veio falar para mim que a questão 1009, que questão complicadazinha de entender. A 1009? Aí é aquela que tem a fala de sim. Santo Agostinho, Lemennese, Paulo e Platão. Mas é assim mesmo. Então, na 1016, ele pergunta assim, Kardec pergunta: em que sentido se deve entender a palavra céu? E eles nos respondem, a espiritualidade nos responde: julgas que seja um lugar como o Campos Elíseos dos antigos, onde todos os espíritos bons estão aglomerados, sem nenhuma ordem e sem outra preocupação que a de gozar por toda a eternidade de uma felicidade passiva? Isso é uma pergunta que a espiritualidade está fazendo para nós. Então, nós julgamos que céu é isso? Vamos ficar lá vivendo, experienciando essa felicidade sem proveito nenhum, só nossa? Não. Eles nos respondem, não. É o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam de todas as suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. Porque a gente fica almejando. E está certo em almejar um mundo de regeneração. Mas a gente esquece que no mundo de regeneração ainda vai ter dor, ainda vai ter sofrimento. Sim. Esse céu aqui, esse Campos Elíseos, esse lugar onde todos os espíritos bons se encontram, não é um lugar circunscrito. O céu é isso que está aqui. O céu, na verdade, né, Célia, como os espíritos narram aqui para nós, é esse espaço universal. Não só o céu que a gente consegue ainda visualizar aqui da Terra, mas todos esses trilhões de planetas, de sistemas solares hoje, detectados por esse telescópio Hubble. Porque, Nivaldo, a gente olha, vamos nos colocar na areia de uma praia e vamos olhar o mar. A gente vai ter a impressão de que ele vai terminar ali. Onde vai a nossa visão. Até onde vai a nossa visão.
Mas se nós pegarmos um barco e começarmos a ir nessa direção, para onde vai a nossa visão, a gente vai ver que não tem fim. Então, a mesma coisa é o céu. Somos limitados pela nossa visão. A limitação, quem nos dá é a visão. Então nós temos que entender esse céu como esse todo universal. Onde existe trilhões de sistemas solares em que nós não conseguimos nem imaginar. Então, a espiritualidade nos responde, é o espaço universal, é o universo. 1017. Kardec pergunta, alguns espíritos disseram habitar o quarto, o quinto céu, e etc. Que entendiam eles por isso? Alguns espíritos falavam em quarto, quinto céu, sexto céu, e eles respondem, quando lhes perguntais que céu habitam, e por que tendes a ideia de vários céus, dispostos como os andares de uma casa, então eles vos respondem, conforme a vossa linguagem. Mas para eles, estas palavras, quarto, quinto céu, exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. É exatamente como quando se pergunta a um espírito se ele está no inferno. Se for infeliz, dirá que sim. Porque para ele, inferno é sinônimo de sofrimento, mas sabe muito bem que não é uma fornalha. Um pagão diria estar no Tártaro. Então, essa linguagem, né, de alguns espíritos, Célia, de estar no primeiro céu, segundo, terceiro, quarto, quinto céu, é uma visão desse espírito. É evidente que a gente sabe que nós temos hoje, estamos no mundo de prova e expiação, mundo de regeneração, mundo feliz, mundo ditoso, e outros que a gente não tem nem conhecimento ainda. Talvez eles estejam se referindo a esses estágios desses céus, né? Mas é como eles nos dizem aqui, Nivaldo. De onde ele se encontra. É a purificação. Nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações porque nós somos ainda muito devedores. Quiçá, quem sabe, se nós fizermos por onde, iremos ao mundo de regeneração daqui a pouco. Porque seremos merecedores. Vai ser um mundo melhor? Vai ser um mundo. Então, não dá um patamar acima? Exatamente. Então, e assim vai são espíritos que vão se referir, né, a estágios de acordo com o seu entendimento. Kardec traz uma nota para nós. E aqui, Nivaldo, ele coloca para a gente também, a espiritualidade nos diz que se a gente pergunta a um sofredor, você está no inferno? Sim. Como ele está sofrendo? Ele vai falar, tô, mas ele está aqui junto com a gente. Entende? Depende do entendimento de quem está dando essa resposta. Kardec traz assim. Acontece o mesmo com outras expressões análogas. Assim como cidade das flores, cidade dos eleitos, primeira, segunda ou terceira esfera, e etc. Não é verdade? A gente a cidade, eu moro onde? A cidade das flores. Então, que são apenas alegorias utilizadas por alguns espíritos, quer como figuras, quer, algumas vezes, por ignorância da realidade das coisas e até das mais simples noções científicas. E aí vai passar exatamente pelo entendimento, ele vai dizer pelo entendimento que ele tem, né, Célia? Conforme a ideia restrita que outrora se fazia dos lugares das penas e das recompensas, e principalmente a opinião de que a Terra era o centro do universo,
de que o céu formava uma abóbada e de que havia uma religião das estrelas, uma região das estrelas, colocava-se o céu no alto e o inferno embaixo, como você falou. O céu a gente aponta para cima, o inferno a gente aponta para baixo. É o nosso entendimento. Daí as expressões subir ao céu, estar no meio mais alto dos céus, ser precipitado nos infernos. Hoje, tendo a ciência demonstrado que a Terra é apenas um dos menores mundos entre tantos milhões de outros. Olha, Kardec já está dizendo isso aqui para nós. 1857. Hoje, tendo a ciência demonstrado que a Terra é apenas um dos menores mundos entre tantos milhões de outros, sem importância especial, a Terra não tem importância especial nenhuma, que traçou a história de sua formação e descreveu sua constituição, provou que o espaço é infinito, que não há alto nem baixo no universo. Teve-se que renunciar a situar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares inferiores. Quanto ao purgatório, porque tinha o céu, o inferno e o purgatório. Né? O céu em cima, o purgatório embaixo, o inferno embaixo, aonde está o purgatório? Né? Então, quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe havia sido indicado. Estava reservado ao Espiritismo dar sobre todas essas coisas a explicação mais racional. E é por isso que a gente diz, né, que o Espiritismo é uma fé raciocinada. Então, só repetindo, né, estava reservado ao Espiritismo dar sobre todas essas coisas a explicação mais racional, mais grandiosa e, ao mesmo tempo, mais consoladora para a humanidade. Por que consoladora? Né? O Espiritismo vem nos explicar sobre céu, inferno, purgatório, sobre morte, mundo espiritual. Pode-se dizer assim, que trazemos em nós mesmos nosso inferno e o nosso paraíso, nosso purgatório. Nós o encontramos na nossa encarnação, nas nossas vidas corporais ou físicas. Então esse inferno, esse céu, esse purgatório está dentro de nós. Vamos lembrar, Nivaldo, da página. Olha só, a mente cria a realidade. Tudo que somos é resultado dos nossos pensamentos. Mudando a mente, mudamos a vida. Se eu Foi o que nós falamos. O inferno, eu vivo nele. Mas é isso, a espiritualidade contribuindo, né, para a gente fechar o entendimento. Então, quando eu penso que estou no céu, eu vou viver no céu. Eu vou viver no céu. Aquele que sofre, que você pergunta onde ele está, ele diz que está no inferno, é porque é assim que ele está se sentindo. É o seu pensamento. Então, vamos trabalhar esse nosso pensamento para que a gente realmente possa viver no céu. Né? A 1018. Em que sentido se devem entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é desse mundo. Ele disse isso. Jesus diz isso quando ele foi preso e levado às autoridades romanas, né? Ele é questionado, porque o grande problema naquela época, né, Célia, é que Jesus, quando César descobre que Jesus dizia que ele era o rei. Pô, como assim? Como tem outro rei? Então, levaram Jesus e ele, tu és rei? E ele diz que sim, mas o reino dele não era desse mundo. Né? Então, Kardec pergunta, em que sentido se deve entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é desse mundo. E hoje fica fácil da gente trabalhar isso já como uma das últimas perguntas do Livro dos Espíritos, né, Célia? Respondendo assim,
o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que só reina sobre corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Mas os homens, ávidos das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, não estão com ele. Então, o reino, quando Jesus diz, meu reino não é deste mundo, o que ele estava querendo dizer, acho que era Pilatos, né? Pilatos. O que Jesus estava querendo dizer é que ele reina sobre os nossos corações, esses corações que estão abertos a ele, esses corações puros, esses corações desinteressados. A gente não diz que o reino de Deus está dentro de nós? É esse coração que Jesus vai reinar. Hoje, ele não está distante de nós, não. Nós estamos distante dele, porque nós ainda estamos muito apegados às coisas desse mundo, a esses bens da terra. Jesus veio trazer para nós, né, Célia, esse entendimento do mundo espiritual. Só que nós não tínhamos. Ele poderia ter dito, olha, existe um mundo espiritual, vocês vão morrer, vocês vão desencarnar, mas nós não tínhamos entendimento, compreensão, para que ele falasse abertamente. Então Jesus fala por parábolas. Ele nos fala por essa linguagem, utilizando essa linguagem indireta para nós. Quando ele diz que o reino dele não é deste mundo, é porque tudo isso aqui vai passar. Nós não somos daqui. Nós nascemos, vivemos e vamos desencarnar. Estamos lá no Obreiros da Vida Eterna, trabalhando exatamente a equipe do Jerônimo, do André Luiz, Padre Poli, Luciana, que vão atender a 5 desencarnes. Então, vocês estão convidados toda terça-feira, às 11 horas da manhã, Obreiros da Vida Eterna. Então, eles trazem exatamente, vai trazer para nós como se processa esse desencarne. E Jesus veio trazer, naquela época, 2000 anos atrás, já dizer para nós, olha, a verdadeira vida não é esta aqui. É uma outra vida, é a vida espiritual. E a gente, Célia, nascemos, matamos e morremos pelas coisas materiais. Pelas coisas materiais. Nós brigamos com um parente, vizinho, amigo, irmão, pai, disputamos herança, dinheiro. É uma coisa assim fora do normal. Os países entram em guerras, se destroem para tomar pedaços de terra, das quais não são deles. Verdadeiramente não são deles. Porque cansamos aqui de dizer no nosso sepultamento, não levaremos nada. Chegamos sem nada trazer e retornaremos sem nada levar. A única coisa que nos é permitido levar é o que nós construímos no nosso coração, na nossa mente, o que nós aprendemos. Isso é o verdadeiro valor que levaremos conosco. Esse é nosso. Esse é nosso. É o que nós somos, o que nós nos transformamos, o que nós temos, o que nós ganhamos. Isso vamos deixar. Vamos deixar para que os herdeiros, muitas das vezes, se degladiem para a divisão dos bens. Mas nós não vamos levar nada. Então Jesus vem trazer exatamente isso. Meu reino não é deste mundo. A nossa vida não é daqui. Jesus disse isso e nós não entendemos naquela época. E talvez até hoje a gente tenha dificuldade em entender. Então é preciso que a gente pare para pensar e perceba que a nossa vida é lá em cima, é a vida espiritual.
Vamos à questão 1019. Então, Célia, hoje a gente encerra esse estudo na última questão do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E ele pergunta, então, aos espíritos: algum dia o reino do bem poderá ter lugar na Terra? Última pergunta de Kardec. A Terra um dia vai ser do bem? Nós vamos conseguir eliminar todo o mal que existe na Terra? E hoje, se nós pararmos para olhar a Terra, a gente fica apavorado. A gente pede para voltar, né? Quem está nascendo hoje, não, deixa eu voltar, porque aqui tá muito ruim. São guerras espalhadas, conflitos para todos os lados. Kardec pergunta na 1019, em 1857, aos espíritos: algum dia o reino do bem poderá ter lugar na Terra? Vamos à resposta dos espíritos. O bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons superem os maus. Então, a esperança está exatamente nas reencarnações, nos nascimentos. Esses espíritos que vão vir para dar esse impulsionamento que nós precisamos no caminho do bem. Então, eles aí farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É através do progresso moral e da prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Os maus, porém, não a deixarão enquanto dela não estiverem banidos o orgulho e o egoísmo. Nós estamos lá atrás fizemos um estudo extenso sobre o orgulho e o egoísmo, que são as maiores chagas da Terra. A transformação da humanidade foi predita e vos aproximais desse momento, que apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Ela se cumprirá pela encarnação de espíritos melhores, que constituirão uma nova geração na Terra. Então, os espíritos dos maus, que a morte ceifa todos os dias, e todos aqueles que tentam deter a marcha dos acontecimentos, daí serão excluídos, pois estariam deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Eles irão para mundos novos, menos adiantados, cumprir missões penosas, através das quais poderão trabalhar para o próprio adiantamento. Então, nós já ouvimos algumas falas sobre exatamente esse recambiar de espíritos que não se encaixem mais aqui na Terra para outros planetas, em que eles possam se aprimorarem. Aí nós damos uma conotação de castigo. Não é castigo. Não podemos encarar dessa maneira, porque é a oportunidade que nós teremos, se for o caso de sermos degredados para outros orbes, de trabalhar, de ajudar. Vamos tirar essa palavra de castigo, porque se nós formos pensar que nós devemos muito aos nossos irmãos capelinos que chegaram aqui para nos ajudar,
Nós também. O nosso agradecimento é muito grande. Nós também. Nós teremos oportunidade em planetas inferiores levar o nosso conhecimento, já a nossa moralidade. Vai ser penoso? Vai ser penoso. Então, só repetindo, Célia, então, os espíritos dos maus que a morte ceifa todos os dias e todos aqueles que tentam deter a marcha dos acontecimentos, daí serão excluídos. Então a gente percebe que, claro, há entrave ao progresso da humanidade, esses espíritos serão reencaminhados para outros planetas, pois estariam deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Eles irão para mundos novos, menos adiantados, cumprir missões penosas. Eles vão ajudar, através das quais poderão trabalhar para o próprio adiantamento. Ao mesmo tempo que trabalharão para o progresso de seus irmãos ainda mais atrasados. Você falou nos capelinos. Aqui, quando recebemos os capelinos, vindo de capela, eles tinham uma moralidade superior à nossa, inferior à capela, mas era superior à nossa, em tecnologia principalmente. Então eles vieram aqui nessa missão de nos impulsionar. Não vedes nesta exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido, e na vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germen de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva. Figura não menos sublime do pecado original. O pecado original, considerado sob este ponto de vista, prende-se à natureza ainda imperfeita do homem, que é, assim, responsável apenas por si mesmo e pelas próprias faltas, e não pelas de seus pais. O pecado original baseia-se na Igreja Romana exatamente nisso. É o pecado que você herda dos seus antecessores, do seu pai, do seu avô. Se você não for batizado, você não está liberto do pecado original. Como que eu vou me responsabilizar? O espírito vai se responsabilizar pelo comportamento do outro, se nós fomos criados simples e ignorantes. Né? Então, isso aí vem lá do Antigo Testamento, né? Então, é assim responsável como, né? O pecado original, considerado sob este ponto de vista, pretende-se a natureza ainda imperfeita do homem que é assim responsável apenas por si mesmo e pelas próprias faltas, e não pelas de seus pais. Eu sou responsável pelo que eu fiz. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e coragem na grande obra da regeneração. Pois recolhereis pelo cêntuplo o grão que tiverdes semeado. Aí, ai daqueles que fecham os olhos à luz, pois preparam para si longos séculos de treva e de decepções. Ai daqueles que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo. Ai daqueles que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, pois terão que suportar mais privações do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas, pois não encontrarão quem os ajude a carregar o fardo de sua miséria. São Luís. Com essa última pergunta, Célia, nós encerramos aqui as 1019 questões propostas por Kardec
intuída, evidentemente, muitas delas. Sempre, pela própria sempre espiritualidade. Intuída. Nada ele fez Aqui, sozinho. Kardec não trabalhou sozinho, ele foi assessorado por uma pleiade de espíritos, que nós até falamos no início, né? Espíritos ligados diretamente à falange de Jesus, que assessorou Kardec tanto na formulação das perguntas, quanto efetivamente nas respostas dadas por eles próprios, né? Essa questão 1019, quando Kardec pergunta: o reino do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? Tem uma outra questão que fala das leis humanas e das leis divinas. E Kardec faz uma série de perguntas sobre essas leis. Se me perguntar qual é o número da questão, eu não vou saber. Mas tem essa questão em que Kardec pergunta se um dia só as leis de Deus vai nos guiar. E eles nos respondem que sim. A hora que nós quisermos, fizermos, desejarmos o bem, a hora que nós nos relacionarmos como irmãos, a hora que nós entendermos que todos nós somos iguais, a gente não vai mais precisar da lei dos homens. Célia, a gente já falou isso aqui algumas vezes durante esses 5 anos que passamos aqui estudando o Livro dos Espíritos, e falamos tantas vezes na regra áurea. Regra áurea. Em que Jesus faz essa prescrição, faz o resumo dos 10 mandamentos mosaicos, né? Jesus faz um resumo. Se nós pegarmos lei por lei, né, Célia, a gente vai ver que a gente não cumpre nenhuma. Nenhuma. A gente não cumpre nenhuma das leis. Mas Jesus facilitou a nossa vida. Eu não sei se facilitou não, Nivaldo. Ele tentou facilitar pelo menos, né, Célia? Quando ele diz que faz o seguinte, olha, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ama a Deus sobre todas as coisas. Honra e ama a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Então, esse como a ti mesmo, ao próximo, tá lá, aí a gente puxa a regra áurea, né? Nós temos que fazer ao próximo tudo aquilo que nós gostaríamos que ele nos fizesse. Então, eu gostaria que o próximo me fosse gentil, eu vou ser gentil com ele. Eu tenho que ser gentil com ele. Eu gostaria que ele me respeitasse, eu vou respeitá-lo. Eu gostaria que ele me amasse, eu vou fazer exatamente tudo o que eu gostaria. Eu gostaria que ele não invadisse a minha privacidade, eu não vou invadir a privacidade dele. Eu gostaria que ele não falasse mal de mim, gostaria que ele não... Tudo isso a gente pode fazer. Mas a gente não consegue ainda, né? Com todo esforço que nós temos, ainda não conseguimos, Célia, exercer essa regra áurea de fazer ao próximo tudo aquilo que nós gostaríamos que ele nos fizesse. Ô, Nivaldo, nós temos ainda no Livro dos Espíritos, sim, a conclusão. E é uma conclusão extensa. Kardec dividiu essa conclusão em 9 capítulos. Então, vocês podem, quem tiver o livro, mas tem ele em PDF, vocês podem ler essa conclusão, porque se nós formos continuar na conclusão, né, não é pelo tempo. O tempo a gente tem a eternidade para... Sim. Mas vai ser maçante, Célia, não há mais perguntas, só fala, né? E aí vocês podem, a nossa sugestão, se vocês não concordarem, é só se manifestarem ali, né, nas redes, que a gente reavalia isso.
se vocês quiserem, leem a conclusão, coloquem apontem as suas dúvidas, o que não ficou claro, e vamos procurar esclarecer esses pontos. Se assim não for, a gente dá por encerrado o estudo do Livro dos Espíritos, agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade de termos começado, Pai, a estudarmos uma obra que nos foi deixada com tanto esclarecimento e termos chegado ao término dela. Agradecemos por tudo que Tu nos permitiste fazer durante esse tempo em que estivemos aqui. E convidamos a todos vocês, a tempo, para iniciarmos o estudo do segundo livro da obra de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. O que não vai acontecer já na semana que vem. A gente avisa quando do início desse estudo. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.